A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa frase é de Albert Einstein. O misterioso inconsciente é um saber revolucionário daquilo que realmente somos e tem o poder de ampliar majestosamente o tamanho da nossa mente. O lado oculto da mente não é apenas um assunto dos filósofos e dos psicanalistas, mas ela também virou uma das áreas mais interessantes de pesquisa da neurociência moderna. A BBC de Londres realizou uma pesquisa junto aos 7 maiores experts do mundo em cérebro, de 4 universidades, Oxford, Montreux, Columbia e Londres. E pelas estimativas dos especialistas, a consciência representa no máximo 5% de nossa mente, enquanto os 95% dos processos mentais nossos são inconscientes. É por isso que Freud dizia que o consciente não é senhor da própria causa, mas sim um mero inquilino. Por isso vamos ver de forma sucinta, é claro, o que os filósofos e os psicanalistas podem nos dizer do nosso inconsciente, das suas manifestações, das suas consequências, do seu poder e do que representa para a nossa boa qualidade de vida no dia a dia. O inconsciente, essa dimensão do desconhecido, se constitui de processos mentais, sentimentos e pulsões que não chegam à nossa consciência, mas comandam, sem que a gente saiba, a nossa vida, os nossos atos, as nossas ações e sentimentos. Filósofos como Descartes, Leibniz, Pascal, Spinoza, Schopenhauer se debruçaram atentamente sobre o inconsciente e era entendido como um pedaço da nossa mente dotado de vontades próprias que escapam ao controle do consciente. Nietzsche, em Zaratustra, disse que o inconsciente é uma besta fera interior, cheio de pulsões, de violência, de sexualidade, de atos de destruição, um verdadeiro vulcão dentro de nós, fonte de desejos, de necessidades e de instintos. Hartmann disse que o inconsciente absoluto vive em nós e representa o fundamento de toda a vida, a finalidade cega que tende a se desenvolver até chegar à consciência. E que mais? Que é, ao mesmo tempo, a salvação e a redenção da criatura humana. Muito do que se faz, do que se pensa, do que se sente, está conectado com o nosso inconsciente. Quando falamos palavras, elas já vêm selecionadas. O inconsciente trabalha nos bastidores, transformando ideias em palavras. As nossas vontades, as nossas paixões, é um trabalho, é uma pulsão do nosso inconsciente que nós não temos consciência. O inconsciente se encarrega de tudo o que fazemos, sem esforço perceptível, como andar na rua, escovar os dentes e todas as ações que nós podemos fazer. Para a psicanálise, o inconsciente é como um pequeno reator atômico, gerador de energias potentes, primitivo e que governa a maior parte das nossas decisões, dos nossos sentimentos e das nossas palavras. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, vem propor um revolucionário método de interpretação do inconsciente, visando uma terapia para as patologias, para o sofrimento psíquicos. Através de aprimorada técnica da psicanálise, pode-se observar as manifestações do inconsciente, seja pela interpretação dos sonhos, dos atos falhos, dos esquecimentos, da linguagem, da literatura e da arte. Para Freud,
O inconsciente é uma dimensão na qual os traumas sofridos na infância ficam aprisionados. E nisso estaria a raiz das infelicidades humanas, das neuroses, como as fobias, a ansiedade, a insônia, a sensação de vazio. Agora a questão que se propõe é possível ter controle sobre o inconsciente? Se é impossível ser completamente imune à influência do nosso inconsciente, é possível buscar conhecê-lo melhor, varrendo a ilusão de que somos seres racionais e conscientes, como até então se pensava. Porém, que somos seres duplamente compostos, tanto por uma dimensão consciente, por uma outra dimensão inconsciente. Podemos pensar no inconsciente como a parte mais primitiva e caótica da nossa mente. O inconsciente primitivo é a personalidade que um recém-nascido tem e que busca o prazer de forma imprudente, sem se importar com as possíveis consequências. Para a psicanálise, o inconsciente é a fonte selvagem das pulsões de vida e de morte, equivalentes à sexualidade e à agressividade, imanentes em nós humanos. Baseando-se unicamente no princípio de prazer, quer todas as necessidades satisfeitas imediatamente, não tendo a habilidade nem desejando esperar. É imoral, pois não faz julgamentos do que é decente ou indecente. É irracional, não fazendo julgamentos do que é lógico ou absurdo. É irrealista, quer a satisfação independentemente das condições reais da vida. O inconsciente está continuamente empenhado em satisfazer suas próprias necessidades básicas. Ele permanece sempre o mesmo na nossa mente, por toda a vida. Nunca aprende com as experiências e jamais amadurece. E da mesma forma que somos capazes de domar um cavalo selvagem, também podemos, de certa forma, domar, em parte, o nosso próprio inconsciente. Mas para isso é preciso conhecê-lo, antes de tudo, através de suas manifestações. Agindo como um domador de cavalo, temos de distinguir ao máximo cada uma das suas características, cada uma das preferências daquele animal, da sua força bravia, buscando habilmente dirigi-lo, não deixando que nos leve como mera marionete ao sabor de sua animalidade. Quando agimos movido por paixões arrebatadoras, raiva, agressividade, desejo de destruição, imoralidade, preguiça, irracionalidade, por exemplo, podemos parar e perguntar: quem está me conduzindo? Quem está no comando? Por outro lado, quando nos interessamos pelo lado saudável e adaptativo do ser humano, realçando o otimismo, o entusiasmo, dirigindo as energias para as realizações de projetos positivos, para a resiliência, a gratidão, enfim, estamos direcionando, como o cavaleiro dirige o cavalo, a força selvagem para o lado realizador da nossa vida. Vamos fazer uma pequena pausa e fazer um exercício de pura imaginação. Imagine que no seu profundo ser exista uma enorme fonte de energia. A mesma energia criada pelo Big Bang e que criou também todas as coisas do universo. Essa fonte de energia, no seu mais profundo interior, cria fluxos como se fosse um rio com correntezas e que segue, como todo rio, rumo ao mar. No caso, o inconsciente absoluto de que nos falou Hartmann. Esse rio da sua vida, você está incluído e tem que nadar nele. Se você for contra a correnteza, se você nadar contra a correnteza, vai fazer
poucos progressos e te exigir muitos esforços. Mas se você conseguir saber qual a direção desse fluxo e nadar a favor da correnteza, obviamente que você fará grandes progressos com menor dificuldade e com a ajuda desse fluxo de energia. A pergunta é: será que não foi esse o segredo dos grandes homens que a gente conhece na história da humanidade, como Platão, Alexandre o Grande, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Newton, Karl Marx, Freud, Gandhi, enfim, tantas personalidades que em certo momento da vida descobriram o fluxo natural das suas energias inconscientes e obtiveram tanto sucesso na sua vida? Será que o segredo é não lutar contra a correnteza do inconsciente, mas saber qual o seu fluxo verdadeiro e, com isso, utilizá-lo para as nossas realizações, conseguindo grandes progressos, menor esforço e uma vida de felicidades? Não há outro caminho que não seja o autoconhecimento, entendido como a compreensão dos nossos dois lados, o consciente e o inconsciente. E a psicanálise se apresenta assim como um revolucionário método de autoconhecimento, dos 95% de nós desconhecidos, e que tem o poder de me fazer feliz ou desgraçado, de me tornar um derrotado ou um ser humano de sucesso. Para Hartmann, o inconsciente é a nossa essência e fundamento, e ao mesmo tempo a salvação e a redenção da criatura humana. Para Santo Agostinho, só amamos aquilo que conhecemos, e só podemos amar o nosso inconsciente, fazer um pacto de positividade com ele, se nos propusermos a conhecê-lo. Uma atitude de coragem e de amor a si mesmo. Assim, o verdadeiro autoconhecimento não pode ser outra coisa que a compreensão do nosso eu completo. E dessa forma, encontrando um potencial de vida e felicidade jamais pensado anteriormente por nós.